Nós te louvamos, Senhor, bendizemos o teu nome nessa manhã. Nós recordamos que foi numa manhã semelhante a essa que o teu Filho ressuscitou dos mortos para a nossa justificação. E hoje, como igreja de Cristo, estamos reunidos aqui na tua presença com o desejo de oferecer culto ao Senhor. Nós suplicamos que essas canções que foram entoadas até esse momento sejam recebidas pelo Senhor como sendo a nossa oferta. Mas o nosso desejo e anseio, Pai, é nos entregar completamente ao Senhor. Entregar os nossos corações, a nossa alma, em submissão ao teu governo eterno e soberano. Senhor, nos abençoa hoje com a tua presença, que essa meditação chegue ao nosso coração e produza fruto, pois precisamos de ti. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero lhes convidar, meus irmãos, para abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 22. Vamos abrir a escritura lá. Nós vamos ler apenas um versículo, e com esse versículo eu quero introduzir a nossa fala hoje. Mateus 22. É a primeira frase do verso 42. Veja aí. Essa frase, na verdade, é uma pergunta. E de antemão eu vou dizendo para vocês que essa é a pergunta mais importante da sua história. Então eu estou lendo a primeira frase, primeira pergunta que aparece no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 22, verso 42. Nós lemos o seguinte: Que pensais vós do Cristo? Fácil, não é? Vamos repetir todos juntos? Vamos lá? Que pensais vós do Cristo? Meus irmãos, essa pergunta foi feita por Jesus aos fariseus. Sendo os fariseus mestre da lei, era de se esperar que eles, mais do que qualquer pessoa da época, conhecessem precisamente a resposta a essa pergunta. Eles deveriam ser capazes de perceber que aquele que iria chegar para reinar, ele era da descendência de Davi, ele iria nascer na cidade de Belém, ele nasceria de uma virgem, ele também seria maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então esses homens, eles deveriam saber a resposta a essa pergunta, porque eles eram os grandes conhecedores das profecias do Antigo Testamento. Mas a história bíblica diz que eles falharam terrivelmente ao encontrar a resposta adequada para essa pergunta feita por Jesus. Aliás, nós poderíamos até um pouco mais longe dizer que eles não só falharam, mas eles também ignoraram e deliberadamente rejeitaram Jesus Cristo de Nazaré como sendo aquele que cumpriria todas as profecias do Antigo Testamento. E hoje, meus irmãos, nós estamos do outro lado da história e pensamentos errados a respeito de Cristo ainda continuam reverberando na mente de muitos. E é por essa razão que hoje, na nossa meditação, no culto que nós estamos celebrando o nascimento do Senhor Jesus Cristo, nós queremos responder essa pergunta: o que você pensa de Cristo? E como eu disse, essa é a questão mais importante da sua história. Porque a resposta que você dá a essa questão vai definir se você vai estar salvo ao lado de Cristo eternamente, ou você vai estar banido da presença dele em sofrimento eterno. Então nós vamos responder a essa pergunta. Talvez nós devêssemos começar pelo seguinte ponto: por que é importante a gente pensar em Cristo? Há muita gente que acha que isso é apenas um assunto para pregadores, para estudiosos da Bíblia. Para essas pessoas, normalmente, final de ano, Natal, é tempo de comida, bebida, dinheiro, assunto a respeito de política. Para essas pessoas, normalmente, o mundo que nós vivemos é o seu maior tesouro. E essas pessoas acabam vivendo como se a existência delas se resumisse apenas aos processos que temos aqui. Normalmente, essas pessoas esquecem que tem uma alma,
que um dia elas irão ressuscitar e comparecer diante do Deus verdadeiro para prestar contas. Então, por que nós temos que pensar em Cristo? Em primeiro lugar, nós temos que pensar em Cristo por causa da posição que ele ocupa entre Deus e os homens. Lá em João capítulo 14, um versículo muito conhecido dos cristãos, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então você deve pensar em Jesus, porque é Ele que está entre você e o Pai. Ele foi eleito por Deus como sendo um mediador, aquele que reconcilia, aquele que oferece perdão, aquele que nos justifica dos nossos pecados. Ele é aquela pessoa que é o doador de tudo que nós precisamos para a nossa alma. A Bíblia diz que Ele tem as chaves da vida e da morte. A Bíblia diz que Ele tem vida e morte nas suas mãos. E o Pai o colocou em uma posição honrada. Então, se você quer pensar em Cristo de uma maneira adequada, você deve observá-lo a partir da honra que o Pai lhe conferiu, ao colocá-lo entre Deus e os homens. Então essa é a primeira razão. Você deve pensar em Cristo porque ninguém, vivo ou morto, tem tanta importância nesse mundo quanto Ele. E é por isso que você deve tê-lo em seus pensamentos. Uma segunda razão para justificar o porquê você deve pensar em Cristo, a Bíblia fala que nós temos que pensar nele por causa daquilo que Ele fez. A Escritura declara que quando nós estávamos perdidos, falidos, mortos em delitos e pecados, Ele veio a esse mundo morrer por nossos pecados. Paulo disse isso em Romanos capítulo 5, versículo 6, que quando nós éramos enfermos, Cristo veio a esse mundo morrer por nossa justificação. Então o Senhor Jesus, Ele nasceu na plenitude do tempo, ele viveu nesse mundo durante 33 anos sem cometer nenhum pecado, Ele morreu pelos nossos pecados e o seu sangue saldou a nossa dívida diante de Deus. 1 Pedro capítulo 3, verso 18 diz isso, que Cristo Jesus morreu o justo pelos justos, dos injustos para nos aproximar do Senhor. Ele foi considerado como um pecador para remover o nosso pecado. A Bíblia diz que Ele foi pendurado na cruz como se fosse um amaldiçoado. Ele foi morto para nos dar a vida. Então essa é a segunda razão pela qual você deve pensar em Cristo. Porque se Ele não tivesse morrido por seus pecados, agora mesmo você estaria eternamente condenado ao banimento da presença do Senhor eternamente. Terceiro lugar. Parece que falhou aqui meu microfone. Coisas acontecem na hora da pregação, viu? Coisas acontecem. Terceiro lugar, por que nós temos que pensar em Cristo? Não só por causa da posição dele, não só por causa daquilo que ele fez, mas por causa do que a Bíblia diz ainda que ele fará. A Escritura declara, irmãos, que ele voltará com poder e glória, que ele ressuscitará os mortos dos seus túmulos. 1 Tessalonicenses 4,16 diz que no ressoar da trombeta, ouvida a voz do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão e depois nós os vivos encontraremos com ele nas nuvens. Então você tem que pensar em Jesus, porque se você não ouvir a voz de Jesus Cristo hoje por meio das Escrituras, um dia você vai ter que ouvir palavras duríssimas dele na ocasião do julgamento. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. E aqueles que não confessaram isso durante essa vida, terão que confessar no dia do juízo, quando ouvirão: apartai-vos de mim, malditos, para o inferno preparado para o diabo e os seus anjos. Então você percebe porque você precisa pensar em Cristo? Porque o seu destino eterno depende do relacionamento que você tem com Ele hoje. Eu poderia, meus irmãos, por horas apresentar outras razões para justificar o porquê devemos pensar em Cristo.
Eu poderia dizer que ele é o grande assunto das Escrituras. Eu poderia dizer que ele é a finalidade do batismo, da ceia do Senhor, que ele é fonte de luz, que ele é a fonte de paz e esperança. Eu poderia dizer ainda que Jesus Cristo é o único tema que interessa quando você está às portas da morte. Enfim, poderíamos falar muitas coisas. Mas isso é mais que suficiente para estabelecer o ponto que queremos aqui. A grande verdade, irmãos, é que muitos pensamentos inúteis acabam ocupando a mente das pessoas por ocasião desse final de ano do Natal. As pessoas falam muito de dinheiro, as pessoas falam bastante a respeito de política, das suas próprias realizações e ambições, mas podem ter certeza que está chegando o dia em que apenas um assunto será mencionado: Jesus Cristo. E todos descobrirão, infelizmente alguns tarde demais, que todos os assuntos que nós temos aqui na nossa história, eles não têm importância alguma quando comparados ao Senhor Jesus Cristo. Então, nesse Natal, pense em Jesus. Não há ninguém a quem devamos tanto por nossa existência. Então, espero que o Senhor Jesus hoje desperte o seu coração e a sua mente para você pensar somente nele. Um segundo tema que eu gostaria de levantar dentro desse mesmo assunto é: quais são os pensamentos que usualmente as pessoas têm a respeito de Cristo? Bom, se a gente fosse listar todos, seria uma tarefa ingrata, porque se na época do Novo Testamento as pessoas já nutriam muitos pensamentos injustos a respeito de Jesus, não tem sido diferente nos nossos tempos. Então vou me limitar a apenas alguns pensamentos gerais. Então eu poderia dizer que algumas pessoas têm pensamentos a respeito de Cristo que poderiam ser retratados como degradantes. Onde é que nós vemos pensamentos degradantes a respeito de Cristo? Você pode ver pensamentos degradantes a respeito do Senhor Jesus quando você abre certas revistas, algumas reportagens, em que certos autores apresentam Jesus como um simples mestre. Como alguém mais ou menos no patamar de Sócrates, Platão, Confúcio. Pessoas que apresentam ele como um mestre que trouxe uma mensagem de amor. Esses pensamentos parecem ser respeitosos, mas na verdade eles são degradantes. Porque eles não levam em conta o fato de que Jesus é Deus, que ele é divino. Esses pensamentos não levam em conta que Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Então é um absurdo, é ridículo você comparar Jesus a qualquer outra pessoa desse mundo. É a mesma diferença que há entre ouro e barro. É a mesma diferença entre a luz do sol e a luz de uma vela. E se alguém dentre vocês pensa em Jesus dessa maneira, queria te dizer hoje, muito cuidado com esses pensamentos. Você está rebaixando Jesus Cristo. Algumas pessoas também têm pensamentos que poderíamos caracterizar como vagos a respeito de Jesus Cristo. Nessa categoria estão aquelas pessoas que até acreditam na sua existência, que podem vir a um culto evangélico, assistir uma cantata, reconhecer Jesus como uma pessoa importante, mas isso é a totalidade do conhecimento e relacionamento que essa pessoa possui com Deus. Então essa pessoa, embora admita que Jesus é importante, mas ela não se prostra diante dela. Embora essa pessoa considere que Jesus é importante, Jesus não é importante para a sua própria alma. E meus irmãos, ser pecador com alma mortal e ignorar o único caminho que pode lhe salvar é, no mínimo, viver de um modo vago e confuso. E, novamente, se esse é seu caso, tome muito cuidado com esse pensamento a respeito de Jesus Cristo. Outras pessoas pensam em Jesus como uma forma de um complemento à própria moralidade. Essas pessoas acreditam mais ou menos o seguinte, que se elas
frequentar uma igreja, se elas se abstiverem de pecados danosos, de pecados gritantes, vivendo ali mais ou menos uma vida moral, Cristo terá no final das contas misericórdia dela e compensará as suas deficiências. Esse é talvez um dos pensamentos mais comuns da nossa cultura. E esse tipo de abordagem de Jesus acaba falhando em explicar o porquê de Cristo ter morrido na cruz. Esse tipo de abordagem acaba tirando a coroa da glória, de honra de Jesus Cristo e colocando no ser humano, como se ele estivesse num patamar onde ele pudesse salvar a sua própria alma. E essas pessoas acabam sendo privadas do conforto que o Evangelho oferece, como se precisasse fazer alguma coisa para salvar a sua própria alma. E nesse sentido, Jesus é muito mais juiz do que o Salvador. Então essa pessoa se aproxima de Jesus, muito mais com medo dele, muito mais pensando naquilo que precisa alcançar para se tornar apropriado a ele, do que propriamente reconhecê-lo como o único modo de se aproximar de Deus e ser salvo para sempre. Então, se esse é seu caso, novamente, repito, tome cuidado com esse tipo de pensamento. Algumas pessoas também possuem pensamentos desonrosos a respeito de Jesus. Nessa categoria poderíamos colocar aquelas pessoas que acreditam que nós precisamos de um mediador entre nós e Jesus. Nós começamos a nossa fala dizendo que entre Deus e nós está Jesus. Mas nessa categoria estão aquelas pessoas que acreditam que entre nós e Jesus precisamos de um mediador. Então essas pessoas, elas acreditam que Cristo é tão superior, tão tremendo, tão distante, que nós não podemos nos aproximar dele. Nessa categoria elas acabam colocando sacerdotes, pastores, anjos, santos, e alguns colocam até mesmo a Virgem Maria, a mãe do Senhor Jesus Cristo. E esse tipo de pensamento, ele rebaixa Jesus, ele desonra Jesus, acaba enterrando uma das doutrinas mais importantes do Novo Testamento, que é a doutrina de Jesus Cristo como nosso mediador e intercessor. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Só há ele. Mas essas pessoas acabam rebaixando ele, ou colocando ele tão distante, que é necessário ter uma outra pessoa para mediá-los entre ele e o Senhor. E essas pessoas, ao fazerem isso, elas não percebem que elas acabam enterrando o amor que Jesus tem pelos pecadores, o fato de que o Senhor Jesus Cristo, ele tem uma infinita vontade de receber todos aqueles que se aproximam dele. Essas pessoas, elas transformam Cristo num rei duro e insensível. Na nossa cultura, isso está muito impregnado. Todos vocês devem ter assistido aquele filme, O Alto da Compadecida. Assistiram? Lembram como era a figura de Jesus naquele filme? Jesus duro, implacável, nervoso, pronto ali para condenar, mas havia alguém meio que para amansar esse coração tão severo de Jesus. Quem era essa pessoa? Maria. Isso faz parte do pensamento, né? Aquele filme, ele captou muito bem esse ideário religioso que está na mente dos brasileiros. Jesus é distante, Jesus é frio, Jesus é severo. Nós precisamos de alguém para preparar a nossa chegada até Ele. E isso, meus irmãos, diminui Jesus, apequena Jesus. Não apresenta Jesus como ser humano, porque a Bíblia diz que ele é um ser humano, ele continua sendo um ser humano até hoje, ele tem um coração acolhedor. Então, novamente, se você tem pensado de Jesus a respeito dessa maneira, tome muito cuidado. E por último, nesse ponto, algumas pessoas têm pensamentos libertinos a respeito de Jesus Cristo. Nessa categoria estão aquelas pessoas que acreditam que eu posso viver como eu quero,
porque Cristo morreu pelos meus pecados. Essas pessoas dizem assim, que já que Jesus Cristo pagou por minhas transgressões, todos os meus pecados, passado, presente e futuro, ficaram sepultados naquela cruz, isso significa que hoje eu posso viver do jeito que eu quiser. Então essas pessoas falam de graça, falam de segurança de salvação, falam de justificação pela fé, como uma desculpa para mentir, fornicar, trair, viver embriagado, praticando todo tipo de imoralidade. Isso é uma maneira blasfêmia de retratar Jesus, porque acaba transformando Jesus em uma espécie de patrono do pecado. Jesus Cristo pagou a sua conta para você viver do jeito que você quer. É isso que essas pessoas estão dizendo com essas atitudes. Novamente, se há alguém nessa condição, tome muito cuidado. Todos esses pensamentos, irmãos, que eu nomeei para vocês agora há pouco, todos eles têm um ponto em comum. É a completa ignorância a respeito das Escrituras. Essas pessoas não conhecem o que a Bíblia diz a respeito de Jesus Cristo. Esses pensamentos, eles demonstram que as pessoas estão dispostas a acreditar em qualquer coisa a respeito de Cristo, menos naquilo que é verdade. Elas não creem em Cristo verdadeiramente, mas elas criaram uma espécie de ídolo para si. E elas acabam, sem perceber, se ajoelhando diante das suas próprias mentiras e deixando de se curvar diante daquele que é o Salvador, o único Senhor que Deus colocou diante deles. Então, além desses, eu poderia citar outros, mas vamos seguir para a melhor parte. Quais são os pensamentos que os cristãos verdadeiros têm a respeito de Cristo? Até agora nós só falamos de distorções. Agora nós vamos falar de uma forma um pouco mais positiva. Aqueles que são de Jesus de fato, o que eles pensam a respeito desse Senhor? Bom, de antemão, eu queria dizer que esses pensamentos que eu vou descrever aqui a seguir, eles são parte da história de poucas pessoas. Porque o número de pessoas que pensa corretamente a respeito de Cristo sempre foi pequeno. O número das pessoas que professam Cristo, como é revelado aqui na Sagrada Escritura, sempre foi um agrupamento muito, muito menor do que normalmente se parece com o que está dentro das igrejas. Então vamos lá. O que um cristão verdadeiro pensa a respeito de Cristo? Primeiro, um cristão verdadeiro tem pensamentos elevados a respeito de Cristo. Isto é, essas pessoas elas encaram Cristo como uma pessoa maravilhosa, superior, que ocupa uma posição maior do que qualquer ser vivente que já pisou ou que existe no mundo espiritual. Jesus é maior do que anjos, Jesus é maior do que sacerdotes, Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que eu mesmo, Jesus é maior do que qualquer coisa que eu faça. Jesus é Deus perfeito, homem sem pecado, Ele é poderoso para salvar aquele que não conheceu o pecado. Ele o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essas pessoas veem Jesus como o Redentor, que livra a alma do inferno, que livra da culpa do pecado. Essas pessoas veem Jesus como um amigo majestoso, que deixou o céu, viveu aqui na terra, morreu e ressuscitou para sermos salvos, purificou o nosso coração dos nossos pecados e colocou o Espírito Santo dentro de nós. Felizes são aqueles que pensam em Jesus dessa forma. Você pensa assim? Eu espero que sim. Então, os que são de Jesus têm pensamentos elevados sobre Ele. Além disso, em segundo lugar, os que são de Jesus possuem pensamentos confiantes a respeito dEle. Essas pessoas, irmãos, diariamente derramam seus pecados sobre Cristo para serem perdoados diariamente e também terem a sua consciência acalmada. Essas pessoas confiam a alma ao cuidado do Senhor Jesus, elas buscam misericórdia, graça, conforto, ajuda, força nele. Essas pessoas têm Jesus como a rocha sobre os seus pés, suporte para as suas mãos, elas os têm como sol, escudo, remédio, amigo, advogado, esperança.
Então essas pessoas têm pensamentos de confiança em Cristo. Elas não estão confiando em si mesmo, naquilo que elas podem realizar, mas naquilo que Cristo pode fazer por elas e nelas. Terceiro lugar, verdadeiros cristãos têm pensamentos de comunhão com Cristo. Isto é, para essas pessoas, o conhecimento a respeito de Jesus, ele não é apenas teórico, ele é real. É muito mais do que saber que Cristo é o Salvador. Essas pessoas, elas já experimentaram a presença do Salvador nelas. Jesus disse que todo aquele que está ligado a Ele, isso está lá em João capítulo 15, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então essas pessoas, elas simplesmente provaram isso, elas experimentaram isso, elas vivem essa realidade. Meus irmãos, há uma enorme diferença, uma diferença do tamanho da eternidade entre você afirmar que Jesus Cristo é Salvador e você experimentá-lo como seu Salvador. Então, eu não conheço Jesus apenas teoricamente. Eu conheço Jesus de ter a presença dele atuante no meu coração, o seu Santo Espírito transformando os meus pensamentos. Então, as pessoas que são de Jesus são assim. Elas querem comunhão com Cristo. Elas já beberam de Jesus, mas Jesus é uma fonte que elas desejam voltar todos os dias. Isso não tem uma explicação muito racional. Aliás, esse assunto aqui, ele transcende a razão. Se você quiser abordar Jesus Cristo a partir apenas da sua consciência, você vai ficar perdido, porque como é que o eterno pode caber na mente do temporal? Uma vez, um certo teólogo alemão, ele que negava a existência histórica e os milagres de Jesus Cristo, ele estava se dirigindo, pasmem, para um grupo de pastores dos Estados Unidos, e ele estava lá expondo as suas teorias, mostrando que o Jesus revelado na Bíblia, na verdade, foi uma criação da mente dos apóstolos, enfim, aquela coisa toda. E lá na plateia dele tinha um pastor, já bem idoso, e no final da aula ele se levantou e ele disse mais ou menos o seguinte para aquele grande professor. Ele disse o seguinte: se você nunca experimentou o meu Salvador, como é que você ousa tentar limitá-lo à sua própria razão? É mais ou menos o que nós estamos dizendo aqui. Então você não conhece apenas Jesus, você o experimentou. Isso é uma coisa real, é espiritual, mas é profundamente real e transformadora. E é por isso que aqueles que se aproximam dele nunca mais conseguem deixá-lo. Então, se você é de Jesus, seus pensamentos anseiam por ter comunhão com ele. O que mais poderíamos dizer? Poderíamos dizer que os verdadeiros cristãos possuem pensamentos amorosos a respeito de Jesus. Em outras palavras, essas pessoas amam obedecer, essas pessoas demonstram uma santa afeição por Jesus. O próprio Cristo, em Mateus 22, 37, ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e força. Essas pessoas amam tudo que diz respeito a Jesus. Amam a ceia do Senhor, amam o batismo, amam ouvir as Escrituras, amam louvar, entoar canções a Jesus, fazer orações a Jesus, amam a vinda de Jesus. Quando fala no retorno do Senhor Jesus, o coração bate mais forte. Essas pessoas não acham que as exigências de Jesus são pesadas, nem os seus mandamentos opressivos. Na verdade, essas pessoas encaram a obediência ao Senhor Jesus como uma libertação dos desejos e do seu próprio coração. Essas pessoas querem andar e viver nas pisadas de Jesus, não é porque elas vivem com medo dele, porque elas têm medo de dar tudo errado na vida, ficarem doentes ou sofrerem algum tipo de revés na existência. Essas pessoas querem obedecer Jesus porque elas o amam.
é muito diferente. Eu não vivo com medo, eu o amo. E é por isso que eu vivo para a glória dele. Esse é o seu caso. Essa é a sua história. Então por que você pensa em Deus? Por que você pensa em Jesus? É porque você vive com medo dele? É verdade que algumas vezes Deus até usa o medo para trazer-nos como uma isca para mais próximo dele. Mas esse relacionamento ele precisa ser desenvolvido. Precisa chegar um tempo que você não encara mais como um provável adversário, mas como um Senhor amoroso que te acolhe. Então é assim que um verdadeiro cristão pensa de Cristo. E por último, verdadeiros cristãos possuem pensamentos esperançosos a respeito de Jesus. Isso significa que essas pessoas esperam receber ainda mais de Cristo do que receberam aqui na terra. Elas sabem que serão protegidas até o fim. Elas sabem que elas não irão perecer no dia do acerto de contas. Aquele que começou a boa obra em vós há de terminá-la até o dia de Cristo, disse o apóstolo Paulo. E é por isso que essas pessoas esperam mais. Elas esperam a segunda vinda de Cristo como sendo a sua alegria final. Elas aguardam a ressurreição dos corpos, o encontro com Jesus nas nuvens e a vida eterna. E as pessoas mais felizes do mundo, meus irmãos, são as que pensam em Jesus dessa forma. Porque pensar em Jesus desse jeito deixa a vida mais leve. Diminui o poder e a força das tribulações. Então esses que eu acabei de nomear são os pensamentos de todos os cristãos verdadeiros. E já convergindo aqui para as minhas palavras finais, eu queria terminar do jeito que eu comecei. O que é que você pensa de Cristo? Essa é a pergunta mais importante da sua história. Talvez esse seja o seu último Natal. Talvez no próximo ano a sua cadeira estará vazia. Então leve essa pergunta a sério. Você que nunca pensou nessa pergunta, comece a considerá-la agora como sendo fundamental. Afinal de contas, você já passou tempo demais longe de Jesus Cristo. Então permita que hoje seja o dia em que esse Natal que estamos comemorando aqui na igreja marque o início da sua própria salvação. Deseje de todo o seu coração encontrar com esse Jesus revelado na Sagrada Escritura. Dê as costas para o seu pecado. Convide Jesus Cristo para se revelar a você. Ele diz que quando nós o buscarmos de todo o nosso coração, Ele se permitirá ser encontrado por nós. Não descanse enquanto Cristo não se tornar o assunto principal da sua existência, o centro do seu interesse, o tema das suas conversas. Grave essas palavras. Eu oro para que o Espírito Santo ilumine a sua mente e você consiga perceber que enquanto você estiver longe de Jesus, sua alma estará em perigo. E você, meu irmão, que já creu no Senhor Jesus Cristo, aproveite esse final de ano para ter pensamentos corretos a respeito de Jesus. Para encher a sua mente a respeito de informações de Jesus Cristo. Lembre-se que o conforto, a alegria, a firmeza na nossa vida é proporcional ao quanto Jesus é real na nossa história. Então você terá conforto em Jesus à medida que estiver perto dele. Então aproveite esse final de ano, olhe para Jesus Cristo, reafirme o seu compromisso com Ele, a sua esperança, os seus afetos nele, o desejo de andar com Ele, segui-lo em amor, aguardando o dia da sua segunda vinda para estar conosco eternamente. Amém. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Nós glorificamos, Senhor, o Teu nome nesse dia. Nós adoramos a Ti, Jesus bendito, por ter se feito homem, por ter deixado o reino do Pai, para se tornar um de nós aqui na terra, por ter feito por nós aquilo que nós não poderíamos fazer,
viver uma vida perfeita e íntegra, e no final receber o castigo pelos nossos pecados. Nós bendizemos o teu nome, Senhor Jesus Cristo. Nós nos curvamos e reconhecemos o teu senhorio. E nós pedimos que nesse final de ano, a nossa mente esteja cheia de informações a respeito de ti. Que o Senhor seja o tema das nossas conversas, o centro dos nossos afetos, a nossa esperança futura. Nós te adoramos e nós bendizemos a ti. E eu oro, Senhor, nesse dia, pelas pessoas que estão acompanhando essa mensagem e que ainda não têm Jesus como sendo o centro do pensamento. Que hoje seja o dia da mudança, que hoje seja o dia da transformação. Que essas pessoas vejam em Jesus a vida de que tanto necessitam. Nós pedimos isso no nome dele, para a tua glória. Amém.